Olá pessoal, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série especial Corre no Varejo. O espaço onde a gente fala de forma leve, prática e direta sobre o dia a dia de quem vive o varejo de verdade. Eu sou Micheline Zambon e no episódio de hoje o assunto é digital, mas com os pés bem fincados na loja física. Nosso tema é Clique que Vende, estratégia digital no varejo. A ideia é desmistificar aquela crença que só o Instagram orgânico resolve e mostrar que tem tráfego pago e outras ferramentas para você usar, que geram resultados também no seu ponto de vista. Para a conversa, eu recebo Danley Carlos, sócio-diretor da Watso, Marketing com Porquê, agência parceira do Meta e do Google e reconhecida como agência Diamond da RD Station Marketing. Dan é especialista em digital e performance, também para o varejo, com ampla experiência ajudando lojistas como você a transformar o online em uma verdadeira máquina de geração de clientes. Ele é reconhecido por traduzir estratégias digitais complexas em ações simples, diretas e mensuráveis. Perfeita para o lojista que quer vender mais sem desperdiçar o investimento. Então, bora receber ele e colocar muito em prática o que ele fala pra gente. Dan, é um prazer receber você aqui no Corre do Varejo. Obrigada por topar esse bate-papo com a gente hoje. Bom, prazer estar falando com você, Micheline, fazer parte aqui um pouquinho dessa entrevista, que eu acho que é muito importante a gente educar o mercado de forma geral e fazer parte de estudos e porcentagens de estudos mais complexos, mais simples, porque quando a gente fala de um bate-papo de varejo, a gente imagina de um comerciante pequeno a uma grande indústria, uma grande empresa, e na verdade, como a gente tem no livro do Sapiens, né? No fundo a gente é tudo humano com os mesmos problemas desde sempre, né? Então, ótimo poder conversar aqui contigo. Não, e a gente vai falar sobre um negócio assim, digital na loja física. Então eu queria entender assim de você, que é especialista. Vale a pena a loja física, ela não tem e-commerce, uma loja física, investir dinheiro no online, no digital, gastar o tempo dela também dentro de redes e coisas assim? Fala um pouquinho sobre isso para mim. Não só vale a pena, como acho que a gente está no mercado em que passa a ser meio que obrigatoriedade. Hoje a gente já tem até um termo explicado para isso, que é o phygital, né? Que é o físico com o digital. Tem um estudo também da Emerald que fala que a cada venda que você consegue trazer do online para a sua loja, isso aumenta em quase 6 vezes, dá 5,8 vezes uma venda 100% física, ou seja, que não passou por um contato online. E isso acho que só reforça o impacto que a gente tem, além da questão de posicionamento, né? Quando a gente pensa em investimento no digital, não é só esperando uma venda de imediato, mas também com uma expectativa de posicionamento e ganho de mercado. Se você for olhar assim, grandes empresas que a gente tem hoje no mercado que dão a sensação de que elas são as maiores, às vezes elas não estão nem top 10 maiores empresas daquele segmento. Mas a presença do digital dela é tão grande que dá a percepção de que elas são de fato as maiores. Então, independente do segmento, independente do que você atue, o digital é o meio mais barato de você começar a divulgar e o meio mais democrático. É o espaço de mídia mais democrático que a gente tem. Então, acho que não só vale a pena, como é meio que um dever hoje do empresário para sobreviver em cima do mercado cada vez mais competitivo. Eu falo muito isso, assim, acho que a rede social, a internet em si, ela trouxe uma igualdade para todo mundo. Todo mundo começou do zero, porque quando era só TV e rádio, eram poucos pontos de contatos que você tinha com seu cliente, era só você mandando a mensagem, não tinha o contrário para você ter o feedback também, para saber se acertou ou não, e só grandes marcas conseguiam fazer aquilo, porque até jornal era caro. E com a rede social, não. Né? Depois eu vou perguntar para você sobre verba, essas coisas, mas ela acaba igualando. Então, assim, se eu for criativa, eu posso ser tão bem que a Coca-Cola. Não estou falando para o mundo de milhões, mas para aquele universo que eu atendo ou que é meu nicho, sim. Então, acho que é isso que eu acho que o lojista ainda não compreendeu e acha que, sei lá, a internet é mais um lugar que eu preciso estar.
não necessariamente que isso vai fazer dinheiro, parece uma obrigação. E é só um dado importante para mudar um pouquinho essa percepção. 81% dos consumidores do varejo e segmentos ali, antes de uma compra, fazem uma jornada online de pesquisar, né? O Google, quando chegou lá em meados de 2005, ele criou esse termo, né, que é o ZMOT, né, o momento zero da verdade, porque isso foi uma ruptura muito grande no padrão de comportamento que a gente tinha com a chegada do Google, né? Que você antes dependia de uma indicação comercial de TV ou rádio para você conhecer um produto, ir até o PDV e fazer uma compra. Hoje em dia, você está dentro do PDV pesquisando online sobre aquele produto, sobre aquela marca. Então, isso até aproximou muito mais. Mas na época em que foi criado esse momento zero da verdade, é o padrão. Antes de eu me deslocar para uma compra, para uma venda, para um ponto de venda mesmo, deixa eu pesquisar e conhecer. E isso vinha site, conteúdo de redes sociais, indicação. Então, até o funil hoje de vendas, ele não é linear. Na verdade, ele nunca foi, mas hoje ele não tem nada a ver com ser linear. São múltiplos pontos de contato. Então, isso é mais do que um dado comprobatório de que é importante você estar online, não porque você precisa, mas sim porque é algo que vai gerar receita para você. Talvez não no imediato, mas no médio e longo prazo. Até porque tem a questão de marca, né, que a pessoa não pode esquecer, né, porque a gente tá falando de venda direta, mas tem a questão também de marca, né. Mas Exato. Aí já, eu ia adiantar uma conversa, mas você falou sobre funil de vendas. Existe como eu fazer um funil de vendas para loja física? Tem como sim, só que você vai precisar utilizar ferramentas, né, de forma geral. E quando eu falo ferramentas, não estou falando somente o lado tecnológico. Vou dar um exemplo, talvez, de uma das principais para você mensurar resultado e que é assustador, que poucas empresas ainda utilizam no Brasil, que é o CRM. O que é o CRM? Do inglês, Customer Relationship Management, ou seja, gerenciamento e relacionamento com o cliente. Isso, empresas que são nativas digitais têm muita facilidade de uso de ferramentas como essa, mas a gente confunde CRM com ferramenta, mas na verdade é uma metodologia de você anotar, por exemplo, quantas pessoas chegaram até você, quantas realmente tiveram interesse, quantas compraram e quantas vezes elas estão comprando por você num determinado período. Isso pode ser num papel, pode ser num bloquinho de notas ou no Excel. Se você tiver essa informação, você consegue estruturar isso. Claro que as ferramentas e a tecnologia, ela chega aqui para impulsionar e facilitar, porque ela vai estreitar mais o laço com coisas que hoje a tecnologia já resolve. Mas para você montar um funil, no fundo você tem que entender de onde vem, quais etapas passam e para onde vai. Então, assim, meu ponto é a venda. E a dificuldade que existe no varejo como um todo, por exemplo. Eu que não tenho e-commerce, não tenho nada. A pessoa para comprar tem que vir à minha loja. Como que eu consigo saber que ela veio de um anúncio? Isso. É uma dor comum. E aí a gente tem o Meta e o Google, por exemplo, para ferramentas de anúncio em específico, eles têm as conversões offline. O que significa isso? Você pega uma lista de pessoas com nome, e-mail, telefone que você tiver ali de cadastro que fez uma compra, você vai alimentar a ferramenta, ela vai te falar dessas pessoas quantas foram impactadas pelo seu anúncio. Não pode te garantir que foi o seu anúncio que fez a venda, porque aí são múltiplos pontos de contato. Ela vai te falar, olha, teve tantas pessoas que fizeram compra com você, que tiveram contato com essa publicidade. Isso é uma forma de você começar a mapear a importância disso. E o segundo ponto, e aí talvez o mais fácil para você identificar que aquele funil de vendas está funcionando, é você ter palavras-chave, cupons, coisas que te indiquem que isso é de uma campanha digital. Que ninguém está fazendo com influencer. Hoje em dia, os 10% com o nome Lili10. Aí a pessoa tem que usar o Lili10 e aí você sabe que ele ali. Exatamente, a gente teve um caso ali muito interessante com um cliente do segmento de utilidades. Ele já veio para a gente com uma frustração de eu tentei vender no e-commerce e não consegui, porque ele estava competindo com a Amazon, com o Mercado Livre, com grandes marcas ali que realmente tem muita verba de mídia para suprimir, às vezes, as pessoas que estão começando no digital.
E aí ele falou, cara, eu precisava pensar em uma forma de potencializar isso no digital. E a gente usou muito tempo duas estratégias de funil de vendas diferentes. Um que era fidelização, uma campanha que era realmente 100% digital, mas focado na fidelização. Você faria um cadastro, que era como se fosse um cliente especial ali. Então, o cliente, quando chega na loja, ele tem dois preços, o do cliente especial e do preço do cliente Como normal. se fosse um clube de benefício. Isso. Ele fazia todo o cadastro no nível digital, chegava lá e só validava o cadastro. Então você não tinha que nem se deslocar uma loja física. Esse era um funil 100% on. E a gente tinha um funil off, que era da pessoa falar palavras-chave ou falar coisas específicas que identificava. Então a gente não tinha nada na loja, por exemplo, de um combo de produtos que estavam na promoção. Você comprando a caneta, ganha esse bloco mais tal coisa. A pessoa chegava e perguntava, eu vi tal coisa. Aí lá, inclusive, estava até no papelzinho no início. Ia lá e fazia um xizinho lá no papel. Aí no final do dia, teve 20 vendas desse combo. Esse combo está somente no digital. E tinha que sim reciclar por muito tempo, porque se você deixar uma propaganda por muito tempo assim, ela começa a sair do digital e vai para o boca a boca, você vai perder o controle. Então, dá para montar o funil, mas você vai precisar de ferramentas, não tecnologia, a tecnologia está para ajudar, mas ferramentas para ajudar a mensurar. Se você não mensurar isso de forma nenhuma, você não sabe nem o seu off, nem seu on, o que está funcionando. Aí, Eu sempre falei, mensurar você tem que pensar antes, você não pode pensar durante ou depois, porque você tem que arrumar a ferramenta, e vamos dizer, a metodologia que você quer para. Então, independente, eu vou fazer uma campanha de aniversário, em que eu preciso mensurar quantas pessoas vêm. Isso, independente, eu preciso preparar quais são. É minha conversão? É meu ticket médio? É a quantidade de pessoas que entra dentro da loja? E aí, no digital, é possível, então. Você está falando, então, através dessa, porque a gente ouve muito que através de e-commerce e tudo, é óbvio que você consegue enxergar o caminho da pessoa, mas no físico, era essa a dúvida. Então, tem como procurar formas criativas, né, de poder tentar mensurar isso, né? E aí a minha pergunta, hoje eu vejo muita gente, muita não, acho que 99% dos lojistas que usam Instagram e principalmente orgânico. Esquecem do Google, esquecem do TikTok, não sabe usar, enfim. Aonde que hoje se deve colocar energia, vamos dizer assim? a gente está numa era que a gente fala da multicanalidade, né? Jogando o termo em inglês que está começando a popularizar, é o Omnichannel, né? Mas isso, eu eu ia prefiro. fazer essa pergunta e você já pode responder. Vai lá. É o Omnichannel. Eu já sou Pô, a gente é mineiro, tem agência em Minas Gerais, então a gente brasileira o máximo possível. Então a gente joga multicanalidade. O que é Na isso? minha época, que eu não tinha internet, a gente chamava de comunicação integrada. Comunicação integrada, comunicação 360. Isso. Então, o que é a multicanalidade? É você estar presente em vários canais para que isso seja numa estratégia de reforço de marca e garantia de mercado ou vendas, porque são diferentes. Vou dar um exemplo. A Ferrari está no TikTok. Se a Ferrari tem expectativa de fazer uma venda no TikTok, acredito que não. Posso estar enganado, mas acredito que não. Uma marca tão grande. Geração Z tá lá. Geração Z tá lá, mas assim, você precisa gerar presença de marca, desejo. Essa pessoa vai ficar velha. Uma compra, exato. A Então, Louis Vuitton tá fazendo isso. Todas as grandes marcas já estão numa adaptação de comunicação, porque até pegando o caso da Ferrari, é um caso interessante para a gente olhar, né? A gente está voltando a ter uma presença muito forte de audiência na Fórmula 1 agora, mas por muito tempo você somava autoridade com patrocínio de eventos, experiência nesse nível, então as marcas que era topo de performance ali eram aquelas que estavam nesses eventos, nesses campeonatos, ganhando isso, e aí naturalmente você tinha muita venda. Hoje você pega um público que ele está muito dividido, disperso em vários canais, então você não domina uma única audiência, e como que você consegue saber em qual delas que tá? Não dá, às vezes o cara que compra, se fosse o cara que compra ele tá no Instagram e não tá no TikTok, será? Será que ele realmente está lá? Como que você acompanha isso? Você consegue mensurar todos os canais precisamente? Às vezes eu também não consigo estar em todos. Então, não consegue ter todos, talvez diretamente, né? Diretamente, porque
Ainda puxando tecnologias, a gente tem hoje ferramentas que conseguem fazer com que uma publicação específica ela passe para vários canais. Não é o mundo ideal. O mundo ideal é eu produzir um conteúdo para cada canal. Então, o TikTok ele é um vídeo de 15 segundos, beleza. O YouTube é um vídeo de mais de 5. O meu Instagram eu tenho que ter mais interatividade. O meu Facebook já, enfim, são várias diferenças de canais. O ideal é produzir para todos. Realmente, isso vai despender muito tempo, atenção e dinheiro. A maior parte das empresas não consegue. Então, se eu ainda assim conseguir dispersar o meu conteúdo para as redes, se eu pescar uma pessoa dali, desse canal, eu já estou valendo a pena. Porque é uma pessoa a mais que eu ganhei que eu teria perdido. E que talvez seu concorrente ou uma outra empresa de segmento esteja utilizando aquele canal para fazer venda e você está se posicionando. Então, falando organicamente, o máximo de canais que você conseguir abranger na sua estratégia é o melhor. Né? Produzir para cada um seria o ideal, mas se você conseguir replicar o teu conteúdo, você está propagando sua mensagem com um custo muito baixo. Aí que orgânico não é custo zero, porque você está tendo um custo, seja de um marketing interno, seja de uma agência para produzir isso. Você está tendo hora sua de aprovação ou de um gerente ali para fazer essa aprovação. Enfim, para fazer isso. Orgânico nunca foi custo zero. A gente coloca como custo zero, mas não é custo zero. Então, quanto mais você propagar, você está otimizando o teu custo de orgânico. E se você parar para pensar que 73%, bom, vou até jogar mais para cima, porque esse estudo já tem 3 anos, que é da Emerald, que 80% dos consumidores que estão no mercado de físico, de loja física, ele está em mais de um canal. Então você está olhando o TikTok, está olhando o YouTube. Você tem Instagram e tem Facebook junto. E você fala assim, o meu comprador está no Instagram. E eu sempre vou te perguntar, com qual base você está falando isso? Porque eu não tenho curtida no meu Facebook. Mas a curtida gera venda ou não? Muito são perguntas. Vai ter uma entrevistada aqui também no Corre do Varejo, que eu fiz uma pergunta para ela antes, né? Que a gente está gravando ainda, que ela disse, eu fiz a pergunta, o que você acha mais difícil hoje no varejo? Ela tem 25 anos que ela tem uma loja. E agora ela tá fazendo uma marca dela própria também. Ela disse assim, mesmo com 25 anos de profissão, eu aprendi só agora, infelizmente, a importância de me comunicar da forma correta, me posicionar da maneira correta nas redes sociais. Agora eu tô vendo, e falou literalmente redes sociais, a questão da comunicação mesmo com o público, porque a gente acha que não, mas chega em muita gente, né? Só que aí a pergunta, vale a pena fazer qualquer coisa? A preço de quanto isso vale? Eu tenho que publicar todo dia? Eu tenho que publicar uma vez por semana? O que acontece? O que você vê aí em números de efetividade com relação a business, né? Não uma pessoa normal, a business. A gente fala aqui que qualquer regra que existe, ela não existe. Porque a gente tenta empacotar uma regra para que facilite uma gestão. Então, eu tenho que publicar todo dia, que é uma coisa que hoje em dia todo mundo fala, você tem que ter presença, tem que publicar todo dia. Isso é uma forma de você se destravar e começar a produzir mais do que você esperar um conteúdo perfeito. Uhum. Mas, do que adianta você fazer 50 posts por mês que não valem de nada contra uma pessoa que faz 3 posts no mês, mas com conteúdo super relevante, independente do segmento que seja. Eu dou uma comparação aqui com cinema, né? Lançam-se, 200 filmes todo ano. Você não assiste 200 filmes, você assiste aquele que te chama atenção. Então, se você for produzir conteúdo todo dia de qualquer jeito, não vai ter resultado. Assim como você produzir um conteúdo muito bom uma vez por mês, também não vai ter resultado. Então, no final das contas, o que a gente mais percebe aqui com os clientes é o quanto a gente consegue aprofundar e ser útil numa relação empresa potencial cliente, porque o seu cliente ele já tem uma relação com você. Então, eu tenho uma empresa versus potencial cliente, o quão relevante é e o quão frequente eu consigo ser. 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, enfim, isso tudo você vai testar e descobrir.
realmente a comunicação certa, ela vai variar muito de cada segmento, empresa, cultura, tudo isso ela vai ter uma certa variação para que você se beneficie desse resultado. A gente tem uma cliente aqui que cresceu muito, muito, é oftalmologista, é um segmento dentro da área da medicina que é muito complexo, porque ele não é visual. Então, a gente não consegue usar o antes e depois para ser um aspiracional, a gente não consegue publicar resultado para ser. É uma coisa pessoal, visão é muito pessoal. Então, ela tem simplesmente um conteúdo que ela publica todo dia, ela realmente faz conteúdo todo dia, a gente faz a captação, a edição, ela é uma médica extremamente descontraída, faz muita brincadeira, muito humorada, ela foge desse padrão, então ela tem uma comunicação muito assertiva, passando o conteúdo. Até pela lógica do que pode ou não pode na medicina, que eu não vou entrar nesse mérito, ela passa o conteúdo. E com isso, organicamente, o Instagram dela já gera muita consulta, gera muita venda, e os anúncios estão ali numa presença de marca muito Ela gera grande. credibilidade, ela não cria coisas novas para chegar talvez em um monte ou viralizar, mas para aquele público que ela tá, que é talvez da cidade dela, da região dela, ela gera credibilidade com aquilo que ela está se propondo a fazer. Exatamente, passando informação e sendo útil, relevante. Se ela fosse fazer um conteúdo qualquer todo dia, ela não teria uma relevância de sair de 5 mil seguidores para 35 mil em um ano. Ela não teria essa etapa conquistada fazendo qualquer conteúdo. Então a gente tem que tomar cuidado com regras que são colocadas. Você tem que fazer 20 stories por dia, você tem que ter um post todo dia, para você não entrar, vou fazer qualquer coisa que eu tenho que fazer. Você está cumprindo tabela, não está adiantando. Faça aquilo que você pensaria, tipo, nossa, eu assistiria isso. Se eu fosse comprar da minha empresa, eu acho que isso seria útil. E mesmo que você diminua uma frequência de sair todo dia para 4 vezes na semana, para 3 vezes na semana, vai ser mais assertivo se for de qualquer jeito. Se você conseguir fazer um conteúdo útil todo dia, é melhor. Se conseguir fazer um conteúdo útil por semana, é melhor. Se você conseguir fazer 3 conteúdos úteis por dia, é melhor ainda, sabe? Então, vai variar muito do quão relevante você está fazendo esse conteúdo. E consegue fazer, né? Porque não é fácil. Gerar o roteiro, né? O conteúdo, o roteiro, é fazer o vídeo bem feito, editar ele. É complexo. Eu digo porque eu estou vivendo isso na pele e não é uma coisa fácil. Tanto que eu tinha decidido que eu ia fazer 5 publicações por semana no Insta, agora eu estou querendo derrubar no máximo para 2. Sabe? Uma pessoal difícil. E uma de negócio para que eu possa focar no YouTube. O YouTube eu preciso de volume, né, para chegar em mais gente, por causa do meu objetivo que eu coloquei. Então, no YouTube eu tô com 3 vídeos longos por semana, mais os shorts, que eu acho que dá uns 2, 4, 6, acho que dá uns 14 por semana. Tô indo bem, né? E tô, neste momento, mais de 3 mil seguidores, tá? Isso já é maravilhoso. Só para você ter ideia, assim, eu brinco que talvez a maior dificuldade das pessoas não seja o volume, mas seja a câmera em si, sabe? Porque a empresa, hoje em dia, a gente está tentando humanizar cada vez mais. Isso, aí essa é a minha pergunta. Creators, os fundadores creators, porque provavelmente muito lojista aqui. Fala um pouquinho sobre eles. O que é isso? Acho que é legal a gente posicionar, porque muita gente fala. E aí, contar essa história para mim, assim, o que a gente faz com isso? Como se faz isso? Porque tem uma questão que aí depois eu quero levantar, que é de marca pessoal também. Exato. Mas vamos lá, a parte de creators é um ponto importante, porque a gente passou por algumas eras na publicidade digital, né? A gente teve um certo momento em que a empresa era o ponto mais importante, então você tinha uma presença digital muito em cima da empresa, e os fundadores, os criadores, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo decisório e de direção de uma empresa, ela não tinha muita participação. Vide você pegar mercados anteriores, como a própria Coca-Cola que você citou aqui, a gente tem às vezes uma afinidade muito grande com a marca e menos com quem está por trás disso. Mas se você pegar essas empresas agora, mais recentes, que estão sendo alavancadas, elas estão com uma pessoa por trás da marca sendo um ponto forte. Isso. Então você vai vou pegar assim, Thiago Nigro e o Primo Rico. Você tem o Primo Rico que virou um ecossistema grande, que tem corretora, tem curso, tem produtos, mas quem está por trás daquilo ali é o Thiago Nigro. Você vai pegar o caso da G4, né? A G4, por 4 pessoas
muito fortes, mas que hoje o G4 talvez seja um ponto muito maior de aquisição de clientes do que eles em si. Mas quem são os pontos fortes deles? São as pessoas que estavam por trás, a autoridade gerada. Então, cada palestra que você vai do Thales Gomes é um negócio que é gerado pelo G4. Então, são esses pontos. Outro caso que eu acho maravilhoso é se pegar a CIMED, né? Pô, eu não sigo a CIMED. Eu não sigo a CIMED, não acompanho nada assim. Eu comecei a seguir no TikTok, porque eles estão explodindo. Ainda não consigo entender muito o que a geração Z vê naquilo lá. Mas assim, né? Tipo, como posicionamento de marca, essas coisas, tudo, né? Então, eu tô querendo aprender. Mas realmente, o João Adib e a Carla, o trabalho que eles vêm fazendo, né? Exatamente, exatamente. E aí eles têm uma presença muito forte que transparece isso para a empresa. Você compra da empresa por conta da pessoa que está por trás, sabe? Tipo, então esse tipo de posicionamento, ele potencializa a empresa. Então hoje em dia tem sido muito necessário que você tenha os donos como esses creators por trás, fazendo toda a mídia e fazendo todo o seu posicionamento, que aí vai juntar com se for de marca pessoal. Mas como eu começo? Você tem algum case assim que você, ou sugestão, como eu começo a ser um creator? Porque assim, vamos lá, a maioria das pessoas, ou o dono é low profile, né? Então ele não quer mesmo aparecer, ou ele tem dificuldade mesmo, né? Sim. E aí, como que eu faço? E tem outra alternativa? Né? Essa é a pergunta que não quer calar. O que você vê aí? Alternativa, vou de trás para frente, tá? A alternativa existe para você ter isso, porque realmente tem empresas que são grandes, funcionam, tem empresas pequenas que funcionam sem você ter a presença do dono. Mas isso você vai demandar uma estrutura sólida para que a pessoa se identifique e compre dessa empresa. E claro, eu estou falando aqui de nichos que têm esse nível de influência, mas a gente tem determinados nichos do varejo que o lojista passa em que às vezes a principal comparação de 80% da compra é preço. E eu sei que isso é uma dor que as pessoas vão ter. Então, farmácia, por exemplo, ela vai dar conveniência e preço. Tem estacionamento, é fácil acesso e o preço é bom, a pessoa compra. Ela faz, às vezes, questão de poucas escolhas, tô falando assim, da grande massa de compra, de onde ela está comprando. Depois de um certo relacionamento, ela fideliza. Mas, se você for olhar a grande massa das lojas, a gente sempre teve a lógica de um creator. Vou pegar quem for mais antigo. Sempre escolheu ir na venda do Zezinho, porque era o Zezinho que era o dono, atendia, tava lá e você criava proximidade. Aí virou quase amizade. Então, essa lógica de creator ela é muito antiga, só que ela não tinha propagação da rede social. Então, eu sempre ia no bar do fulano porque o atendimento era muito bom e o dono sentava lá e fazia isso. Você sempre tem essa aproximação muito mais com as pessoas e os donos do que você tem com a empresa em si. É impossível você criar fora disso? Não é. Mas o primeiro passo é você entender que hoje a maior parte de influência vem de micro-influenciadores. Não é a Virgínia Fonseca falando de um produto que faz. Claro, ela tem uma massa de audiência que joga, mas ela vai jogar isso para 3, 4 empresas? Ela não faz publicidade para as milhões de empresas que estão aqui no Brasil. Então, essas compras, elas vêm desses micro-influenciadores. Os micro-influenciadores começam no seu dia a dia. Você que é dono de empresa, você tem que começar a mostrar seu bastidor, seu posicionamento, como é que é o seu dia a dia, como que é a estrutura da sua empresa. A gente, como agência de marketing aqui, a gente fala que o nosso trabalho é tanto bastidor, que se a gente não mostrar como que funciona e como é a nossa cultura, até chegar à entrega final que o cliente está esperando, ele acha que está todo mundo aqui de braço cruzado, nada. Então, até chegar uma arte de uma campanha, um conceito ou um relatório de mídia, ele acha que está tudo parado, olhando aqui para nada, ninguém faz nada. Então, como que te mostra esse processo? Eu pegando, gravando, eu pego meu celular, gravo, mostro uma brincadeira que a gente tem aqui na estrutura, uma criação, a gente indo para um happy hour, uma discussão de estratégia, mostrando como que está sendo uma reunião. Esse tipo de mídia, eu falo assim, como é que eles funcionam? Olha que legal como é que é a estrutura, como que funciona a lógica por trás do trabalho. Isso começa a vir da gente, porque muitas vezes o que eu posso falar ou fazer não é o que a empresa pode falar ou fazer. Então,
uma brincadeira que às vezes eu faço no meu Instagram, que é tipo, mais uma reunião desmarcada, não sei se eu comemoro ou se eu fico triste, é uma brincadeira que eu, Danley, posso fazer, de brincar, pô, não gosto de reunião, fazer reunião e tal. Eu faço isso, agora a empresa não pode posicionar dessa forma, mas naturalmente eu, como dono da empresa, você entende como que é a nossa cultura. Então, começar para a sua própria audiência, para quem te conhece, é o principal. Eu conversei isso com uma amiga minha de infância, que eu tive essa questão de eu ficar chocado, né? Eu contratei arquiteto para fazer estrutura e tal. Legal. Aí depois eu conversando com ela, eu descobri que ela formou em arquitetura, já tinha um escritório, e eu não fazia a mínima ideia que ela tinha isso. Eu poderia ser uma pessoa de conversar com ela e até mesmo contratar, mas eu nem sabia que ela tinha isso. Porque ela não movimenta a rede social, tudo que eu vejo dela é pessoal, não sabia com que ela estava lidando. E aí, quando eu fui conhecer a estrutura e o escritório dela, eu falei, cara, que escritório massa, que cultura legal que vocês têm. Eu não fazia a mínima ideia. Eu falei, se você não movimentar o teu perfil pessoal, nem seus amigos e parentes sabem com que você trabalha, não consegue nem te indicar. Esses dias eu tô com um cliente inicial, e aí a gente conversando, tudo, e ele tem 25 anos na área e de contabilidade. E assim, contabilidade é uma coisa que você confia. E aí ele falou da história, e ele está querendo desenvolver produtos, quer modernizar. Na verdade, ele é uma pessoa moderna, uma contabilidade moderna, que tem os seus ganchos, assim, usando inteligência artificial, questão financeira, tal. E beleza, e eles querem chegar em mais gente, porque os tipos de produtos que ele vai começar a oferecer é para pulverizar, usando inteligência artificial, essas coisas todas. Só que eles nunca tiveram presença na internet. O site dele caiu há um tempo atrás com vírus e tá lá caído. A rede social dele com 200 seguidores. Então, assim, os 25 anos tá com aquele grupo, é assim que eu vejo, com aquele grupo que conhece ele, as 1000 empresas, são 1000 empresas, só que nem as empresas seguem ele, os clientes. Então, aquele grupo e mais próximo que confia ele. Qualquer outro não sabe da história dos 25 anos. Tanto que eu disse para ele assim, você quer construir mais uma empresa, que aí ele, não sei se eu faço como grupo, se eu faço separado, porque aí eu perco a oportunidade aqui, ganho cá. Aí eu falei, tá, você só tem 200 seguidores, você nunca fez, aí você quer fazer uma outra marca que vai... Falei, pelo amor de Deus, vamos, volta, e vamos, né? Então, assim, hoje, infelizmente, quem não tá online, eu acho que perde muita oportunidade, isso é fato. Só que eu acho que tem 2 pontos, né, que eu queria contribuir aqui. Um é, sem dúvida nenhuma, eu acho que o proprietário precisa começar, e a gente... Só começando para a gente melhorar, a gente paga muito mico aqui, isso é fato. Entender sobre marca pessoal. Porque quando você se dá com com a tua empresa, você está correlacionando a sua, que nem você falou, se eu fui no bar por causa do dono lá, que ele me atende bem, eu entendo que se ele fizer alguma coisa que eu não concordo, não é um lugar mais legal para mim. Sim. E eu acho que tem essa preocupação. Então, a pessoa que vai se propor a isso, o proprietário que se propõe a isso, tem que tomar cuidado com a índole, se realmente não está devendo ninguém, porque é perigoso daqui a pouco chamar ele de caloteiro, a questão de N fatores que possam atrapalhar no desenvolvimento disso. E aí a outra coisa é o politicamente hoje correto. O que eu quero dizer? Até pela politização e pela polarização por causa da política. Então, hoje a gente até tem um conteúdo aqui no canal sobre isso, o cuidado que a gente tem que ter, porque teve gente que perdeu seguidores, teve gente que perdeu clientes, a gente viu quantas pessoas chorando depois de ter comemorado para um lado ou para o outro, e na sequência o negócio quase fechou. Então, eu acho que esse não é só um reflexo político. Vamos usar porque todo mundo percebeu o que foi o erro. Mas qualquer coisa que seja contra aquele meu cliente pode fazer a mesma consequência. Meu negócio estar bem ou não, né? E aí, um outro ponto que eu penso é colocar funcionário para ser a nossa cara. Eu tenho muito medo disso, porque o funcionário pode ir embora. E você está terceirizando uma responsabilidade. O negócio dele é ser vendedor de alguma coisa, então ele vai para outra loja e a cara dele é uau, né? Então, assim, agora a loja, talvez a outra é melhor. Então, eu tenho muito medo quando a gente pensa
misto. Então, esse é um cuidado que precisa ser avaliado muito. Esse é um ponto que, para mim, é extremamente preocupante, porque muita loja o dono não quer, e aí o meu ponto então coloca um monte de gente. Coloca um monte de gente, porque aí, cara, não tem cara, só estou humanizando, que é diferente. Exato. Humanizando, para não ficar aquele produto, né, só o produto, né, uma vitrine para ter justificativa. Agora, não, no meu ponto de vista, pelo menos, não sei o teu, não dá para usar funcionário. Assim, como creator, não consigo ver isso. Com certeza, porque assim, até um ponto que você falou que é muito arriscado, dependendo do cargo da pessoa e o quanto ela lida com os clientes, ela é capaz de levar um cliente seu para um concorrente se esse funcionário trocou de empresa. E leva. No mesmo segmento. Com certeza. Então, é um risco que se corre que não precisa correr. E aí, para quem é pequeno, lojista pequeno ali, que está se frustrando talvez com o mercado digital, tem sempre aquele pensamento, beleza, então eu não vou colocar meu funcionário, eu tenho que aparecer, eu não quero aparecer, mas se quiser, você pode contratar um ator, mas vai ficar mais caro. Você vai querer contratar atores, vai querer fazer... um personagem, vai ter que fazer alguma coisa diferente. Então, a forma mais barata que tem é você dar a cara e aparecer ali. Não vai ser de qualquer jeito, porque você realmente tem que pensar no seu posicionamento, mas que seja um início. A gente tem um lema aqui na operação, na nossa agência, que é mais operação e menos problemas. Então, se tem algo que está barrando por algum problema, como que eu consigo operacionalizar isso o mais rápido possível? Então, eu preciso de... Muitas vezes a pessoa fala assim, eu preciso de um microfone para ficar legal essa gravação, e aí você ainda não comprou isso, como você consegue trabalhar? Pega 2 celulares, um está gravando aqui o seu áudio e o outro está filmando. Beleza, não é o melhor mercado? Não é, mas começa, porque vai ficar melhor com o tempo. E guarda para daqui uns 3 anos você rir de você e ver a tua evolução. Exatamente, e vai rir, não tem como, não tem como. Vai. E futuramente, assim, você vai ter a percepção de que se eu não tivesse começado naquele momento, eu estaria com muito mais problemas. Sempre vai ser assim. Então, sempre tem que começar o quanto antes. Hoje. E aí me diz uma coisa, grupo VIP. Como fazer grupos VIPs, tanto por WhatsApp como Insta? Qual é a sugestão de você? Exemplos, modelos, para eu poder usar essa ferramenta que é tão importante, minha base de dados, ou criar base de dados, que nem você já deu um exemplo. O que dá para a gente fazer nesse universo? Bom, o grupo VIP, ele nasce de uma estratégia que é extremamente necessária, que é você ter a aquisição dos dados da sua audiência. Se hoje você está 100% num anúncio, ou está 100% numa rede social, por exemplo, você tem o risco da política de como funciona essa rede social. Pode acabar e game over para ti. Exatamente, deixou de existir, acabou, você perde seu negócio porque está 100% naquilo. Ou se, por exemplo, uma determinada plataforma que você tem uma presença e tem uma venda muito boa, fala que negócios como o seu não são mais permitidos. O que você vai fazer? Não tem como, sabe? Então, a aquisição de dados é você ter aquilo com você e utilizado de como for necessário. E aí nasce essa estratégia de clube VIP e aquisição de dados. Por quê? A pessoa, para ela te passar a informação, ela tem que ganhar algo em troca. Ninguém passa o telefone para qualquer um na rua. Então, tipo, eu parei ali na rua e estou passando o telefone para a pessoa. Vou passar seu telefone porque quero falar com você de um negócio X. Aí eu passo meu telefone. Então, se você quer ganhar algo daquilo dali, você está disposto a passar dados sensíveis, que é seu nome, e-mail, telefone, enfim, várias coisas. Por isso que a gente tem um benefício em prol dessa aquisição. Seja entrar num grupo, seja fazer um cadastro. A questão é, você tem que manter o benefício atrativo para você continuar em engajamento e utilizar essa base de dados com sabedoria, que é o famoso spam que a gente viveu isso na época do e-mail e agora está começando a ir para o WhatsApp. Que eu pegava um e-mail, jogava 20 de uma vez lá na semana, a pessoa ficava pé da vida com aquilo e descadastrava. Eu sei, eu fiz uma campanha para aquisição, eu tive um interesse e depois eu tive uma perda. Então você tem que usar... O grupo VIP, ele está protegido da lei LGBT e ele está protegida de bloqueio? Bloqueio, em tese, não. Você não está protegido disso. Mas a pessoa pode denunciar. Pode.
Ela pode fazer denúncias em cima disso. Agora, na lógica da LGPD, você tem dois cuidados que você tem que tomar e que é necessário ali, tá? A primeira é, quando você joga para um grupo de um WhatsApp, e eu tô falando do grupo nativo, não a comunidade, mas o grupo mesmo, outras pessoas também têm informação de quem está ali dentro. E aí isso pode ser um problema se você deixar essa informação de que a pessoa vai ser vista por outras e ela também pode ver outras pessoas, não tiver colocado em nenhum lugar. Por isso que a gente tem sempre um jurídico ali, que se cadastrar, porque a pessoa entrou no grupo, outras pessoas veem que ela está no grupo e ela vê de outras pessoas. Quando a gente vai na lógica do WhatsApp, uma comunidade, a comunidade você não vê quem está lá dentro. Então ela se torna mais seguro. Então, hoje em dia, existe essa diferença no business, então? Existe a comunidade, porque eu tinha lista de transmissão. Qual a diferença de lista de transmissão para comunidade? Vamos lá. A lista de transmissão, ela é como se fosse um disparo em massa do WhatsApp. Eu quero disparar para 100 pessoas. Eu quero ter uma promoção X, ou tem o meu aniversário e eu quero convidar minha família. Em vez de eu mandar para 1 a 1, eu vou na lista de transmissão, crio ela, e quando eu mando a mensagem na lista de transmissão, ela propaga para todo mundo que está lá. Qual o problema da lista de transmissão? É que para essa pessoa receber, ela tem que ter o seu número salvo no celular dela. Se ela não tiver o número salvo, você vai ver que aquela mensagenzinha vai ficar só com um tracinho, porque ela não vai receber. Inclusive, é uma ótima forma de você saber se está salvo ou não. Você já descobre ali nesse... O grupo, ele foi criado numa lógica de relacionamento, né? Vou fazer o grupo da família, vou fazer o grupo do trabalho. E ele foi utilizado para estratégia de marketing. Deixa eu centralizar pessoas aqui, onde o grupo você pode deixar ele fechado, ou seja, só o administrador fala, o olho aberto, todo mundo fala. Ótimo para quem quer criar uma estratégia, como eu disse, um clube, uma sensação de pertencimento, um canal ali de comunicação de várias coisas, de troca. O grupo é bom para isso, porque você consegue centralizar ali e todo mundo ter acesso a contatos. A comunidade, ela é um pouco mais recente, é realmente essa lógica que a gente tem de fazer parte de uma comunidade que está ali dentro, mas com os resguardos que o próprio WhatsApp entendeu que o grupo começou a ter no nível de negócios. Porque o grupo não foi criado para negócio, ele foi adaptado para isso. Então a comunidade é a criação para isso. Você não cria uma comunidade para sua família. Você cria uma comunidade entre pessoas de interesse, entre clientes, você cria uma comunidade entre parceiros. Então, essa comunidade, você não tem acesso a quantas pessoas estão lá dentro. É um grupo e uma lista VIP, mais ou menos as duas coisas juntas, unidas? Isso. Ela faz parte dessa loja. Você não sabe quantas pessoas estão lá dentro. Então, quem tem medo de, mas vai falar que só tem 10 pessoas, vai achar que é uma estratégia ruim. A comunidade não mostra quantas pessoas estão lá dentro. Você não consegue ver quem está, a não ser que essa comunidade esteja aberta para outras pessoas falarem. Aí, quando eu mando uma mensagem, você tem acesso ao meu contato. Mas muitas vezes a comunidade hoje, aqui no Brasil principalmente, já tem usado de forma fechada. Então, mas entra da mesma maneira, como se fosse um grupo, ele acesso, tudo normal, só que não vai ver a quantidade de pessoas que tem. Exatamente. A comunidade, ela é uma estratégia mais segura para quem quer fazer essa dissipação ali de mensagem, promoção, esse tipo de coisa. Com a aquisição de dados, voltando no clube de benefícios, clube VIP, aquisição de dados, você vai usar isso para você reter essa informação. Quantas pessoas têm interesse, quantas realmente compram, como que eu posso fazer essa comunicação? Puxando daqui para um e-mail, puxando para um WhatsApp, puxando para minha rede social. Isso, aí existe uma ferramenta, porque eu queria que você explicasse a diferença de WhatsApp Business, e se existe uma ferramenta para que esse tipo de grupo, ou grupos, essa automação, essas coisas todas para o cliente, para quem está nos ouvindo, entender um pouquinho como funciona essa sistemática para ele colocar na loja dele. Legal. Porque eu sei que você tem essa ferramenta, né? Então, temos aqui, a gente opera 2 níveis. A gente tem uma ferramenta nossa, aqui, que integra tudo, WhatsApp, Instagram, e-mail, CRM, é uma ferramenta que a gente trouxe dos Estados Unidos, importamos para cá e pegamos todos os direitos de uso e propriedade dela. E por ela ser uma ferramenta muito completa, ela ajuda nessa aquisição de dados e dissipação da mensagem, para que você possa utilizar a multicanalidade, novamente pegando
gente falou para essa propagação. E além disso, aí quando a gente pega no contexto de muitas empresas, indústrias que estão no Brasil, a gente é parceiro RD. Né? RD Station é a maior ferramenta de marketing e vendas da América Latina. A gente é Platinum lá, que é o maior segundo nível, né? Segundo maior nível de parceiros. Eu falei errado, eu falei Diamond, então é Platinum agora. Somos Platinum. A gente quase virou Diamond agora aqui, mas a gente acabou batendo na trave e ficou pro ano que vem virar Diamond. Dentro dessa etapa que a gente tem de ferramentas, é onde a gente realmente consegue dar escalabilidade para sua estratégia. Porque quando entram 10, 15, 20 pessoas que cadastraram um formulário, que entraram em uma comunidade, um grupo do WhatsApp, você consegue ter comunicações individuais. Mas quando você pensa que chegaram 300, 500, 1.000, 10.000 pessoas nisso, é muito difícil você ficar tendo essa comunicação individual. Então a ferramenta ajuda a automatizar esse processo para você propagar em vários canais com uma estratégia certa. O que eu falo estratégia certa? Assim como o ideal de cada rede social é um conteúdo adaptado, quando a gente vai falar de e-mail, tem um conteúdo específico de e-mail, que é completamente diferente do conteúdo de WhatsApp, que é diferente de um conteúdo de rede social, que é diferente do conteúdo que você vai jogar para um grupo. Então, a gente consegue adaptar a comunicação através de automações. Isso, para o lojista, significa que ele está dedicando menos tempo em si para fazer e operacionalizar isso, assim como a pessoa que está na venda não está desligando, porque eu acho que uma experiência muito ruim também é você chegar numa loja que a pessoa está lá mexendo no celular, porque ela está fazendo uma venda ou está fazendo uma tarefa ali e ela não te atende no presencial. A experiência do presencial vale por 1.000 do que a experiência do digital. Então você vai dedicar, às vezes, esse vendedor, essa pessoa que está lá dentro da tua loja, para de fato fazer um bom atendimento na loja, enquanto você tem soluções que automatizam parte do digital. Então, faz isso. E pegando essa etapa da diferença do WhatsApp, existem 3 níveis, né? O WhatsApp normal, que ele é focado para você ser um mensageiro como pessoa. Você tem um WhatsApp seu pessoal. Você tem um WhatsApp Business, que ele é para negócios. Então, sua empresa tem que estar no WhatsApp Business. É um aplicativo diferente do WhatsApp. E você, se você já está com o WhatsApp normal feito ali, quando você migrar para o Business, ele já vai pedir um código, etc. Ele já pega toda a sua configuração de um e vai para o outro. Então não tem risco, pode fazer isso. Tem que estar no business e ele libera ferramentas a mais para você. Você consegue colocar seu endereço, você consegue colocar seu Instagram lá, você consegue colocar mensagem de saudação quando a pessoa mandar uma mensagem fora do horário, de ausência. Consegue colocar catálogo, né? Catálogo, você tem ferramentas de vendas, o Pix, dá para você fazer recebimento. É isso que eu ia te perguntar, como que vende dentro do WhatsApp diretamente? O WhatsApp aqui no Brasil, assim, a América Latina é o principal foco do WhatsApp, né? A gente domina. Lá fora se usa SMS. Exatamente, porque lá os planos de SMS são gratuitos, comunicação entre iPhone é gratuito, então tem essas coisas. Aqui a gente adotou o WhatsApp, então a gente domina muito, então muito desenvolvimento do WhatsApp vem pra gente. Estou falando a gente aqui, Brasil, México, Argentina, que utiliza isso. Lá tem como você cadastrar seu Pix, para você simplesmente ter uma cópia ali, você só manda aquilo, como tem como se fazer trabalhar cobranças, ele integrar com essa base de cobranças. Isso é um pouquinho mais complexo, porque às vezes vai envolver uma integração bancária ou não, mas o básico dele é você marcar recebi ou não recebi, e aí você passa a ter uma central de informações se você já recebeu desse cliente ou não no WhatsApp. Então, quando a gente está falando disso, tanto no WhatsApp web, quanto no seu próprio celular, você ter essa informação. Aí vem a terceira etapa, que é a escalabilidade. Eu não consigo ter um celular para todo mundo e todo mundo ficar atendendo nele. Aí o WhatsApp fez o WhatsApp Business Platform, que é a API oficial do WhatsApp. Basicamente, você vai implementar isso numa ferramenta, você vai contratar uma ferramenta que aí tem as oficiais, inclusive a nossa tem, do RD tem, então você vai trabalhar lá com uma integração de tecnologia. Então, você vai ter mais coisas para você fazer e mais responsabilidades. Você fazer um funil de vendas mesmo ali.
Funil de vendas, exatamente. Só que isso vai envolver mais custos, porque aí ele passa a não ser gratuito mais, e você tem algumas responsabilidades em si. Então, por exemplo, sempre para eu mandar mensagem para alguém, eu chamar essa pessoa, a Eu gente vou nunca, pagar. eu vou te chamar. Você vai ter um custo e você tem que mandar uma mensagem que foi aprovada pelo WhatsApp, que é o que a gente chama de template. Eu não posso chamar a Micheline, oi, tudo bem, de qualquer forma. Eu tenho que ter uma mensagem de oi, tudo bem, aprovada pelo WhatsApp. Isso. Então, isso a gente fala no processo de escalabilidade. Mas o principal hoje, sua loja tem WhatsApp, ela tem pelo WhatsApp? Deveria. Mas ela não tem, cria. Se ela tem, verifica se ela é business. Porque você também só consegue fazer anúncios direto para o seu WhatsApp se for no business. Porque eu posso fazer uma mensagem, uma campanha X que vai para o WhatsApp. Isso, aí eu quero falar que a gente já está na reta final, que a gente gosta de falar, e eu queria ter feito um monte de pergunta que está aqui anotada, é o tráfego pago para o lojista físico. Como funciona, aí eu gostaria que você falasse essa explicação para que ele entenda, né, a gente desenhar para ele entender a importância disso, se você tem algum dado, alguma informação, e no final, assim, se existe um valor mínimo, como que funciona com relação a isso, porque tem a questão do leilão, tem a questão de um monte de coisa, então explica um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, uma síntese ali bem simples. Todo anúncio seu que aparece ou você faz na sua tela, seja em qualquer canal, ela participou de um leilão. Esse leilão é milissegundos que as plataformas vão julgar entre o que vai aparecer e o que não vai aparecer. Por segmentação de público, mensagem, o quanto você está disposto a pagar, o destino dessa mensagem. Então, não adianta você só jogar dinheiro ali, se a sua mensagem não for boa, você acaba perdendo o leilão. Enfim, tem esse fator que é milissegundos que vai aparecer ali para você. E é importante iniciar independente do canal, então os canais a gente vai ter aqui Instagram, Facebook, YouTube, Google, porque hoje a presença de marca ela perdura do digital. Então, se eu vejo uma propaganda do digital ali, quando eu vejo aquela marca numa loja física, ou eu vou até ela, eu tenho a lembrança do que eu vi lá. Só que, novamente, sua mensagem tem que estar clara, sua mensagem tem que ser atrativa. Tudo que a gente faz no padrão de publicidade e marketing, ele vai continuar para o digital. Ele E funciona. até tem um termo que é legal ali, que é o ROPO, é um termo em inglês, que estava basicamente simplificar, que é da pesquisa online para a venda no offline. Então, se a gente tem um volume muito grande de pessoas que têm uma pesquisa no digital, ela conhece um produto muitas vezes no digital e ela vai até uma loja física, se você estiver no meio dessa jornada, é uma lógica de troca. Se eu te jogo essa informação e eu te mostro o que você está procurando, é uma tendência maior de você vir até mim para fazer uma compra, um gatilho ali de reciprocidade mesmo, né? Então, eu te ajudei em algo, você me ajuda no outro. Isso é inconsciente. Ele tem opções de geopolítica, existe várias formas de você fazer o tráfego pago hoje em dia, né? Então, assim, a A segmentação. Intimissimi usava qual que é aquele que é realmente local? Literalmente, se a pessoa está passando pelo local, existe um, né, específico, eu não sei que tecnologia é essa. Então, a gente tem, hoje em dia, ele está menos para isso por conta da GDPR, que é a LGPD da Europa, né? Então, as plataformas se adaptaram para isso. Então, muitas vezes a gente não consegue segmentar tanto a nível de local quanto antes, mas ainda é possível que você separa um raio específico, isso dá para fazer no Instagram, por exemplo, que é anunciar para um bairro. Eu separo Eu um sou raio. campeã de fazer isso, lembra? Eu sou campeã. Exatamente. A gente começamos assim. Eu anuncio um raio específico ou para uma cidade, uma região em que eu quero propagar essa mensagem e eu consigo impactar um determinado volume de pessoas. Claro que você anunciar, falando aqui de investimento, se você tem pouco investimento, então, eu vou investir R$ 500 por mês, vou investir R$ 1.000 por mês, quanto mais você fechar, melhor. Porque qual que é a chance de uma pessoa que mora a 10 quilômetros ir na sua loja e comprar versus uma pessoa que mora do lado da sua loja? Então, fique mais assertivo num raio específico que você sabe que tem mais sucesso. Quando você começa a ter mais verba de anúncio,
Aí você começa a pensar em expandir este raio para você ganhar mais mercado também. Não só estar em quem já compra, mas ganhar outros que ainda não fazem compra. Então é um processo que é possível através da segmentação de anúncios, que para mim é o charme do anúncio. Por que você faz anúncio? Porque eu consigo selecionar para quem aparecer de uma forma mais barata. Não é, a segmentação não é tão precisa quanto já foi, porque tudo que era antes era melhor do que agora. Então ela não é tão precisa, não é tão barato quanto já foi, porque antigamente você fazia uma festa com R$ 100, mas ainda é o meio mais barato e o meio mais delimitado que você consegue colocar. Vai um insight do que eu faço, né? A minha estratégia sempre quando acontece uma feira em São Paulo, alguma coisa que tem um fluxo muito grande, eu peço para o Dan jogar uma verba específica por uns dias ali, com o anúncio correto, é claro, na feira, com um raio ali. Para quê? Para que eu consiga, às vezes é captação de lead, às vezes é seguidores, para eu conseguir, que faz parte daquele público que eu desejo. Então, fica uma dica, às vezes tem, que nem aqui em Joinville, a gente tem um festival de dança. Dependendo do tipo de lojista, joga para lá nos 10 dias, que é uma carralhada de gente, vai vir alguma coisa. Então, esse é uma das estratégias, né, que pode ser adotada, mas essa eu gosto muito quando eu tenho um grupo muito grande, aglomerado em pouco tempo num lugar, eu peço sempre para o Dan fazer isso, sempre jogo uma verba extra para ele. Esse de feira é maravilhoso, porque assim, eu tenho uma feira de couro, sapato de couro. Muito específico, como que você sabe que você está reunindo um monte de gente que faz sentido para o seu produto? São as feiras. É isso mesmo. E o legal é assim, a expectativa, quando a gente faz esse tipo de coisa, obviamente não é gerar negócio naquele momento. Porque a pessoa na feira, ela também está sendo bombardeada de novidades, muita coisa, e ela está fora, muitas vezes, do ambiente de trabalho dela, porque ela está fora do escritório, fora da loja, fora de qualquer coisa. Então, ela não vai tomar uma decisão naquele momento. Mas você garante uma presença de marca com muito menos custo. Então, você está indiretamente concorrendo com todo mundo que colocou um stand lá dentro. Isso aí. É isso mesmo, só que está pagando muito menos. Eu vou chegar à reta final, eu tenho um mito para fazer ainda, que é tradição aqui, mas eu tenho que fazer uma última pergunta sobre o Google Negócios. Eu vi uma pesquisa que mais 70% das pessoas pesquisam, quase 90%, na verdade, pesquisam no Google, mais 70% que pesquisa coisas no seu próprio bairro. E ainda tem gente que não faz nada, nem está no Google Negócios, ou atualizando o Google Negócios, nem fazendo tráfego. Como funciona para um lojista físico fazer no Google? Aonde que ele pode começar? O Google Meu Negócio, ele é uma estrutura maravilhosa para você começar, porque primeiro, ela é gratuita. Você vai cadastrar a sua loja lá, você vai colocar foto, você vai colocar informação, você vai colocar o endereço, telefone, tudo isso. Então, o que vai virar? Se a pessoa não sabe a solução onde está, ela vai pesquisar no Google. E quando ela pesquisa no Google, ele vai ranquear lojas próximas a você. Então, isso é regra. Isso é regra. É regra. Ele vai sempre jogar a mais relevante, mais próxima no topo e vai ter as outras. Então, qual o nível de relevância? Atualização da loja. Então, tá horário que tá aberto, horário que tá fechado. Ela tem avaliação, porque isso é uma outra coisa que as pessoas esquecem de pedir. Que, gostou, é padrão do nosso ser humano. Se a gente não gostou da experiência, a gente vai lá e reclama. Se a gente não gostou, a gente indica, mas a gente não fala nada no digital. E, então, assim, pensar em campanhas de incentivo. Se nesse QR Code aqui já vai direto, avalie a gente lá, por favor, porque o Google vai entendendo. Opa, eu tenho um movimento. Eu, ultimamente, estou fazendo muita campanha para meus clientes para isso. É muito, e funciona. E aí você vai ter toda a informação que o Google ele te passa de quantas pessoas viram sua ficha do Google ali, quantas pessoas clicaram para ligar para você pela ficha do Google, quantos pediram rota, que é o caminho, porque isso é uma das pesquisas mais comuns que jogam para o Google Meu Negócio, por exemplo, a pessoa tem uma loja de sapatos, né? Então ela está querendo comprar um sapato. Ela fala assim, loja de sapatos perto de mim. Ela faz esse tipo de pesquisa. Aí o Google vai lá e mostra, ela vai olhar a foto, ela vai olhar a informação. Restaurantes, por exemplo, o Google meio que já joga a média de preço. Sabe? Então, esse aqui custa de tanto a tanto. Horário que tem mais movimento. Então, essa farmácia aqui, ela costuma estar mais cheia às 6 horas. Então, se você não quer muito movimento, você vai antes.
Então, o Google Meu Negócio é uma ferramenta completíssima, que quando você coloca o básico de informação, o resto ele vai fazendo para você. E é Mas eu patrocinando, pagando, eu tenho vantagem? tem vantagens, que aí você consegue garantir que você esteja no topo lá no Google Meu Negócio e também nas pesquisas. Que aí você vai para uma estratégia mais completa. Se você já consegue fazer isso muito gratuitamente, e aí é obrigatório, você tem que ter uma conta lá no Google Meu Negócio, com seu endereço, com foto, com tudo que você tiver de informação para você captar essa oportunidade do Google, você tem ainda como potencializar isso através dos anúncios. Você vai pagar por palavras-chave específicas que sejam relacionadas para o seu negócio. Então, uma farmácia, ou, por exemplo, eu falei da loja de sapato, ela está com produtos, palavras-chave de produtos que são muito buscados, palavras-chave de serviços que são muito buscados, você sempre vai colocar isso ali. E quando a pessoa pesquisar, você vai participar do leilão, em que você pode estar lá no topo. Por que a gente fala que é no topo? Porque eu brincava, agora não tem mais segunda página. Não sei se você já notou isso, tá, Michelita? Você já viu que o Google não tem mais segunda página, você é scroll infinito. Verdade. É scroll infinito. Mas eu sempre falava lá atrás que dá para você esconder um cadáver na segunda página do Google, porque ninguém vai. Então, se ninguém vai, se você está na segunda página, ninguém está te vendo. Então, o Google vai potencializar seu resultado para que você esteja lá no topo e você seja visto. A pessoa vai clicar no seu anúncio, ela vai para o seu site, ela vai para o seu Instagram, ela vai para o seu perfil do Google Meu Negócio. Então, tem várias coisas. Tudo Mas e ChatGPT? Porque muita gente está indo pesquisar no ChatGPT. Como que Google e ChatGPT nisso, assim, parando para pensar? Isso é legal. Isso já é uma coisa bem mais recente, que o mercado inteiro tem atualização. A gente saiu de uma lógica, termo técnico, SEO. SEO é você otimizar o seu site para os mecanismos de busca. Então, isso veio da estratégia muito de blog, construção de site, tudo isso. Só que como a gente não tem mais as pesquisas tão fortes no Google, quanto ainda é muito forte, porque o ChatGPT ainda está crescendo, mas é uma tendência, A gente não sabe as pessoas estão buscando pelo ChatGPT. Então, quando ela faz essa busca, já é um mecanismo diferente. Porque hoje 60% das buscas no Google são 0 cliques. Então, a estratégia de blog antes já está em mudança. Porque antes eu entregava um conteúdo de valor para a pessoa clicar no meu blog, ela conhecer minha solução pelo meu blog. E hoje, quando eu faço uma pesquisa, nem o clique eu preciso, porque a resposta já vem naquele topo, o resumo, nem clicar precisa no site, as empresas estão tendo que se adaptar para inteligência artificial, que é como que eu consigo estar no buscador do ChatGPT. São várias regrinhas e parâmetros que, no fundo, a gente está descobrindo ainda. Né? Então, a gente ainda está na estrutura de teste. E é legal quando aparece que já tivemos clientes aqui que falam, pô, eu fechei um negócio que a pessoa veio que pesquisou no ChatGPT e o ChatGPT recomendou minha empresa. Então, pois é, mas como? Ninguém ainda sabe, meio que é meio sorte, parece a sensação. É meio que umas coisas que a gente já percebeu. Por exemplo, o Google ele gosta de profundidade. Então, algo com muita especificidade entrega de muita profundidade. O ChatGPT ele gosta de uma pegada mais superficial. A profundidade com ele não vai gerar tanto resultado, porque a maior parte das buscas dele e a troca de conversa não é tão profunda. Mas você tem que englobar um resultado melhor numa lógica conversacional, que não tinha isso no blog. Então, no blog, eu não precisava me preocupar com como trocar a lâmpada de casa. E aí eu ia lá, falava dos tipos de lâmpada, de fazer isso, fazer aquilo. Hoje, uma lógica conversacional, às vezes a pessoa ela já fala assim, como trocar a lâmpada sem precisar desligar a energia. E aí o ChatGPT vai dar uma resposta desse tamanho aqui, assim, ó, para isso. Ele não vai vincular a empresa, ele não vai falar de nome de ninguém, a não ser que a pessoa peça. Então, onde comprar essa lâmpada? Aí vai vir a sua empresa. Ele vai dar o nome. Então, você tem que pensar numa lógica... E vale a pena, então, ter blog hoje ou não vale? Vale, porque ainda assim o ChatGPT ainda é uma parte disso. E outro ponto que aí é importante, de onde ele vai buscar essa base de dados para recomendar a sua empresa, é do mecanismo do Google. Então, ele ainda precisa dessa base de dados do blog. Só que a escrita do blog está mudando. E aí... A escrita está mudando? Por que está mudando? A escrita está mudando, porque se antes a gente pensava na estrutura de conteúdo de ranqueamento para o Google,
Agora a gente tem que pensar numa ranqueamento híbrido para Google e ChatGPT. Então a gente tem conteúdos que às vezes são muito profundos e diretos, né? Teoria da cauda longa, né? Então você chegar lá no final dela e conseguir comunicar para um público mais restrito, quanto também uma estratégia que seja muito ampla, que seja meio que generalista, que é o que a inteligência artificial hoje está fazendo. Então a gente tem o desafio de mesclar isso dentro do texto. E no fundo, a gente, como agência de marketing aqui, a gente está descobrindo essa estratégia. Então, a gente está ainda testando essas validações. Então, uma ferramenta legal que a gente tem hoje aqui é você conseguir, através de um dashboard, descobrir quantas visitas vieram do seu site por conta de inteligência artificial, que é Gemini, Claude, ChatGPT. Então, a gente tem um painelzinho, você coloca lá... Isso eu tenho no site dos meus clientes? Ainda não. A gente consegue já ter vista do site de cliente qualquer um, basta pesquisar. Aí vou voltar na lógica do clube, a gente faz aquisição de dados, você vai preencher um formulário e a gente vai te entregar esse resultado do dashboard. Você conecta o Google Analytics, que aí a base é o Google Analytics, é uma ferramenta de análise do site, e ele vai te falar, se teve 3 visitas que vieram do ChatGPT, teve 100 visitas, teve 0, enfim. Não frustrem se aparecer 0, gente, ainda é uma coisa que está começando. E ninguém sabe. Exatamente. Entendi. Tá. Então, mas na hora de fechar, então, fazer tráfego pago no Google, é palavra e expressões. Continua sendo esse é o raciocínio para você estar lá no topo ou aparecer mais. Exatamente. O orgânico, ele vai levar em conta vários fatores, mas o anúncio, ele vai pegar com compra de palavra-chave para você aparecer no topo da pesquisa. Beleza. Agora, a gente está indo para o final mesmo. Verdade ou mito? E aí você vai dizer se é verdade ou mito e explicar de maneira rápida. São 5. Rápida. Postar todo dia no Instagram é melhor do que investir em tráfego pago? Quem é bom de conteúdo não precisa pagar para aparecer. Mito. Rapidamente, assim, falando, se você só anunciar sem conteúdo, não tem resultado nenhum. O conteúdo sobressai, sim, a mídia paga. Mas pega qualquer hoje grande influenciador, você vai ver que tem anúncio rodando. Então, se tem anúncio rodando deles, é porque faz sentido ter. O algoritmo não é tão amigo nosso, né? Exatamente. Não pagar. Tráfego pago é dinheiro jogado fora, porque quando eu paro de anunciar, as vendas caem. Então, o resultado não é real. Mito. O tráfego pago é jogar dinheiro fora se você não tiver acompanhamento. Tá? Se você não de vendas, souber... né? Exatamente. Se você não souber o resultado que é gerado nele, você está jogando dinheiro fora. Agora, se você começar a mensurar o resultado, você vai descobrir o quanto ele está retornando. Se é pouco ou se é muito. Se for pouco, dá para ajustar a estratégia. O cliente que vê um anúncio online não vai até a loja física. Ele prefere comprar no site. Então, tráfego pago não serve para o varejo presencial. Aí a gente fala de experiência, é mito, né? Experiência. Se a sua experiência de loja física for maior do que a experiência do online, ele vai para sua loja física. E eu acho que essa é a grande vantagem da loja física em cima do e-commerce, né? Experiência, exatamente. A experiência do e-commerce é o facilitador. Eu compro de casa sem sair, chega na minha casa e muitas vezes é mais barato. Tá? Eu comparo o preço, né? O e-commerce ele não tem que lidar muitas vezes com a loja física e todos os custos. Então, quando você vai para a loja física, a experiência é melhor do que o e-commerce, você prefere ir lá comprar. É sempre a lógica de você ir para um barzinho, às vezes é muito melhor do que você beber em casa, né? Então, você vai para o barzinho. Sem dúvida. Eu vi eu não sei te dizer o percentual certo, mas eu fiquei assustada que a maioria dessa geração Z, ela tá indo na loja experimentar, mas ela está comprando no online. Eu fiquei bem assustada com isso, porque a gente tem o digital que você fala, porque pode acontecer das duas coisas. O físico pro digital, o digital e pro físico, tá tudo bem. Mas ouvir isso, eu acho que o ponto de reflexão falta experiência na loja. Falta um vendedor preparado para captar. Não é verdade? Eu tenho 2 pontos nisso aí de parte prática. Duas coisas que fazem isso acontecer, né? A primeira é a diferença de preço. Porque, pessoal, vou dar um exemplo assim, de tênis. Você chega, você quer experimentar o tênis, aí você gostou, muito bom, tal, aí olha lá, o tênis está R$1.000 na loja. Aí quando você vai para o online, ele está R$600. A pessoa sabe qual é o produto é o mesmo, para ela ele difere de onde ela compra, ela vai comprar online. E aí, como que as lojas estão adaptando a isso? Às vezes
as lojas que têm e-commerce e loja física conseguindo cumprir o mesmo preço. Então, eu estou fazendo uma promessa para você de que eu consigo fazer o mesmo preço do online aqui. A pessoa, ela potencializa. Você vai hoje nas grandes empresas, já fazem isso. Estou falando até de tênis ali, você vai pegar a Netshoes, Centauro, você consegue ter a mesma base. Às vezes está até o preço diferente, mas eles conseguem fazer a mesma coisa. Às vezes Então, brinde, condição de pagamento são coisas que podem contribuir, né? com certeza. E o segundo ponto é que às vezes a gente, infelizmente, é um problema de empresário que é mão de obra, né? A gente não consegue ter um treinamento adequado e isso interfere muito na venda física. Então, se eu chego numa loja, como é que funciona essa caneca aqui? Ela serve para você colocar água e café. Beleza. Quanto que custa? Custa R$39,90. Tá? A pessoa foi embora. Você virou um consultor de informação, que se eu tivesse isso tudo numa página web, eu compraria na página web, que não mudou. Mas se a pessoa consegue te envolver, ela te mostrar, te contar mais sobre o produto, muitas vezes você fica até com dó, isso é natural. Não só isso, né? Comprar Dependendo, às vezes a pessoa vai atrás desse equipamento e o vendedor diz, não, mas para que você quer? Pra que você não é quer? Esse. Esse que é o específico. Você está pedindo para corrida, esse aqui é só bonitinho. O de corrida é esse. E aí eu falo que assim, a gente às vezes fica com dó de comprar online, porque fala, pô, eu gastei um tempo de um vendedor, eu gastei a atenção dele, ele me atendeu super bem, e eu vou sair, não vou comprar? Não, eu vou comprar aqui. Aí você vai lá e compra. Então a experiência o contrário também eu acho que é o contrário que acontece mais hoje, é prejudicial, e eu vi isso já esses dias numa marca que eu atendo, de grife grande, que a pessoa pediu por um produto, ela viu que tinha no site, na loja não tinha a cor exata, e o cara só falou, não tem. Não tem. Não tem competência de absolutamente nada. Então, é grave. E eu sei que o lojista não faz. Insight importante, o lojista não faz. Eu chego num lugar, aí fala, quero tal produto. Não tem. Pô, não pega informação, pelo amor de Deus. Fala assim, seguinte, Micheline, me passa seu telefone, assim que chegar aqui no estoque, eu vou te ligar para falar que chegou aqui. Não liga mais. Ninguém preocupa em fazer nada disso, fala só que não tem, vai chegar semana que vem e não tem mais contato. Então, você perde a venda por isso, porque você não criou um relacionamento. Isso aí. E até a experiência do online, ele também muito conta, né? Às vezes a gente tem um problema de você chegar num lugar, aí você chama no WhatsApp a pessoa, pergunta, ela só te responde aquilo, não envolve mais nada. Então, para você, tanto faz. Então, a experiência, de forma geral, relação cliente e vendedor, ela sobressai em qualquer ambiente. Só que a loja física, a pessoa dedicou tempo, dinheiro, porque ela teve que se deslocar, e a atenção dela que está muito maior na loja física. Então, o ponto de venda ideal está ali. Isso, para você colocar a experiência. Última, loja pequena não precisa fazer tráfego pago. Boca a boca e o Instagram orgânico já é suficiente. É verdade. Para continuar pequeno, não precisa fazer mais nada, não. Vai continuar pequeno. Não vai crescer. Essa pessoa. Vai ser sempre loja pequena. É verdade, boa, Dan. Essa foi boa para terminar. Dan, agradeço a conversa que era para ter sido 45 minutos, passou de hora e ainda deixei de fazer pergunta, tá? Só para ficar a dica, tá? Porque a gente fala muito obrigada, mas eu acho que foram vários insights que a gente passou para quem ficar aqui e assistir, vale a pena, porque é um aulão mesmo sobre digital, usando para colocar na sua loja física. Eu acho que foi um aulão que a gente deu aqui, espero realmente que o lojista chegue até aqui. Eu no descritivo e nos cortes, eu vou deixar muito claro isso, para aproveitar, porque é um aulão que ele pode usufruir aqui, porque a gente falou um pouco de tudo focado nele. Tudo, e acho legal o teu bate-papo, porque a gente tá no mercado que está sempre se atualizando, a gente está sempre buscando coisa nova, porque 2027 já tem vários dados assustadores em relação à inteligência artificial, que são outras coisas que estão chegando, mas se a gente não parar para pensar o básico que sempre teve que ser feito, a gente não for fazer, imagina, o que eu vou me assustar com dados de inteligência artificial em 2027? Tá longe. Exato. Então, é uma forma de atualização. Acho que empresário que com constância se dedica a isso, não tem como ele não ter uma melhora. O mercado pode piorar, o mercado pode melhorar, mas ele vai saber sair da melhor forma possível através de conhecimento, né? Então, muito bom ter esse bate-papo. Obrigado pelo espaço, obrigado pela troca, estou sempre aprendendo contigo. Obrigada, eu que agradeço, tirei várias dúvidas. Depois que a gente sair daqui,
eu vou te fazer mais umas 2, 3 perguntas por causa das minhas coisas, tá? Fica a dica. Com certeza. À Tá disposição. bom. Muito obrigada, Dan. Obrigado. Beijo. Beijo. Uai, sou.